Dando continuidade ao nosso assunto de fontes de energia, agora nós vamos analisar algumas alternativas que são utilizadas no mundo inteiro para poder minimizar os problemas ambientais. Percebam que hoje em dia nós estamos passando por vários problemas ambientais, que aí é uma aula para um próximo momento. Mas um dos principais problemas é o aquecimento global, é o aumento da temperatura no mundo. E com o aumento da temperatura no nosso planeta, nós vamos ter várias consequências. Nós estamos gastando mais energia para poder ficar numa condição mais confortável. Você tem um aquecimento e o buraco da camada de ozônio. Você tem o derretimento das geleiras. Você tem aumento do nível dos oceanos. Você tem um aumento de câncer de pele. Você tem, por exemplo, outros problemas com relação à poluição, como a chuva ácida. Percebam que o ser humano ele polui o meio ambiente por uma necessidade econômica, industrial. Então, o carro que ele anda polui, a indústria que produz polui, os materiais que nós utilizamos no dia a dia, como, por exemplo, plástico, produção de lixo, é uma questão que nós fazemos por uma necessidade. O que é que a gente está pensando? Criar uma política pensada na sustentabilidade. O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria tentar continuar usufruindo, produzindo, sem causar tanto impacto e, se possível, zerar os impactos ambientais. Então, existem várias coisas que são feitas no mundo. Reutilização de água, reciclagem, não é? Utilização correta do lixo, evitar o consumismo, o desperdício, conscientização, tudo isso é importante. Mas no que diz respeito à produção energética industrial do nosso dia a dia, nós precisamos investir em tecnologia para ir colher esses frutos. E aí, diminuindo a dependência de carvão mineral, de petróleo, que são fontes de energia poluentes, nós agora entramos nessas fontes de energia: vento, sol, maré motriz, nuclear, hidrelétrica, biomassa, várias e várias fontes de energia que são limpas, umas menos poluentes. Tudo isso é importante. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar em carro a álcool, menos poluente, carro a gás, menos poluente, carro elétrico, sem poluição. Então, a tendência é que a gente use cada vez menos os produtos fósseis que são poluentes para utilizar fontes de sustentabilidade ambiental, como essas fontes que nós vamos falar, que tem o lado positivo e o lado negativo, porque tudo na vida tem dois lados, né? Que é o lado de dentro e de fora, né? Positivo e negativo. Eu brincando. Então você tem algumas vantagens. Quais são as vantagens de se utilizar as fontes alternativas, as fontes amigas do meio ambiente? São renováveis, redução da dependência em relação à matriz energética tradicional, pouco poluente, lembrando que algumas poluem pouco, mas não a ponto de gerar um impacto feito o petróleo, baixo custo de aquisição, e aí temos alguns exemplos: eólica, solar, hidráulica, maré motriz, são fontes limpas de energia. Qual é a desvantagem? Elevado custo de produção, ou seja, ainda é muito caro transformar energia limpa em energia utilizável para o dia a dia. É muito caro ainda. Limitação do potencial energético. O que é que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, a energia eólica, você precisa de um local que seja aberto, que seja um local que vente bastante, geralmente de clima tropical, clima equatorial, que são locais que ventam bastante, semiárido. Então você tem locais específicos. Então já é uma limitação. Então você depende disso, tá certo? E se naquele dia não ventar tanto? E se naquele dia ficar nublado? Como é que vai ser a eficiência energética? Compromete. Então futuramente a gente vai tentar resolver isso aí, tá bom? Impacto social e ambiental gerado pela instalação, porque para poder instalar gera alguns impactos a depender do que nós estamos falando. Por exemplo, uma hidrelétrica. Se você já viu a hidrelétrica, é uma monstruosidade. Para construir aquilo, teve que desmatar, afetou a fauna, afetou a flora, afetou a vida dos homens, gerou impacto ambiental para construir uma hidrelétrica para poder gerar energia. Então, existe sim alguns impactos ambientais, mas não se compara com os impactos ambientais das fontes poluidoras, tá certo? Então a gente tem que levar em consideração isso. Outra coisa importante,
Tá aí, ó, algumas imagens, tá bom? Essa daqui de cima, a primeira lá, são as torres eólicas, são os aerogeradores, tá certo? Que acabam captando a energia. Nós temos aqui a energia das ondas, nós temos a biomassa da cana-de-açúcar e nós temos a energia solar, que é bem interessante, tá certo? Então, pessoal, percebam que é muito importante as fontes de energias limpas, porque elas são amigas do meio ambiente. Então, temos aí os painéis solares, que são as placas fotovoltaicas. Deixa eu analisar para vocês aqui, que são fotovoltaicas, tá certo? Elas têm todo um sistema de captação de energia. Você tem aqui a maré motriz, né? Onde essas hélices vão fazer as ondas. Pelo balanço das ondas, eles pegam essa energia, a cana-de-açúcar da biomassa e a energia. Geralmente, essa torre aqui tem de 50 a 120 metros de altura. E aqui dentro tem uma turbina, um aerogerador, que vai exatamente captar para poder transformar e distribuir essa energia. Então, é muito legal e muito útil, beleza? Então, aqui você tem a energia nuclear. E essa eu quero chamar a atenção porque ela é a mais utilizada na Europa. Por quê? Porque a Europa tem uma deficiência energética e tem uma abundância de urânio. Como é que faz a energia nuclear? Então, existe um material que é o urânio, que ele é um material esgotável, acabou-se, não existe essa renovação. E esse urânio passa por um processo de fissão, onde ele será enriquecido. E esse enriquecimento do urânio, ele pode gerar duas coisas: a energia e uma bomba atômica. Por isso que os países que produzem energia nuclear, eles precisam ser bem avaliados. A ONU fiscaliza muito bem esses países que querem produzir energia, porque você não pode saber a real intenção desses países. Na Europa, inúmeros países produzem energia nuclear, porque ela está ali, ela tem uma vantagem, ó, elevado potencial energético, precisa de bem pouquinho para gerar muita energia, possibilidade de instalação próximo às áreas de consumo, você pode colocar em locais próximos de consumo, tá? Domínio tecnológico para potencial, ou seja, precisa de tecnologia para poder fazer essa reação, ter um reator, ter o resfriamento do reator, então é uma vantagem muito grande. Desvantagem, né? É esgotável. Fonte suja, demora muito o urânio para emitir radiação. Suja no sentido não na geração de energia, mas suja na produção, porque acaba produzindo lixo tóxico. E esse lixo tóxico acaba sendo um problema, tá? Risco de acidente nuclear e elevação do custo. E aí eu quero detectar o risco de acidente nuclear. Veja bem, a Europa sempre utilizou essa fonte, mas tivemos um acidente nuclear na Ucrânia, na cidade de Pripyat, na usina nuclear de Chernobyl, o maior da história. Muita gente morreu, muita gente adoeceu. Até hoje, 2020, é uma cidade fantasma, com altos índices de radiação, onde fica exatamente muito perigoso você morar num lugar como esse. Então é um problema, gera uma nuvem tóxica, um material radioativo muito perigoso. Então existe essa preocupação. Apesar de que dificilmente você vê falar de explosão e de problemas que aconteceram com radiação de material de uma energia nuclear. Mas pode acontecer, não é? Então nós já tivemos no Japão, em Fukushima, recentemente, nós tivemos na Ucrânia, na época da Guerra Fria, e no Brasil também tem produção, e nós já tivemos também um probleminha com radiação com um produto Césio-137, que foi encontrado em alguns equipamentos hospitalares, tá certo? Então essa radiação, isso é uma coisa que afeta e pode gerar muitos problemas. E aí, depois, obviamente, você vai dar uma aprofundada nos vídeos complementares que eu vou passar para vocês, tá certo? Sobre os perigos da radiação. Então, por conta dessa situação que ocorreu em Chernobyl, de acidente, de poeira tóxica, de material contaminante, alguns países começaram a fechar suas usinas nucleares e tentar arrumar novas fontes de energia, como eólica, solar, por exemplo, se houver possibilidade climática, se for um país que tenha vento, se for um país que tenha sol abundante, que dê condições de fazer isso, você utiliza essas fontes de energia e deixa de lado essa
que apesar de ser considerada segura, mas ela tem seus perigos caso haja um vazamento ou uma explosão num determinado reator, como aconteceu em Chernobyl. Houve um superaquecimento no reator 4 que acabou gerando todos os problemas do maior acidente nuclear da história, tá certo? Que é esse de Chernobyl na Europa. Devido a isso, muitos países foram fechando. A Alemanha mesmo fechou quase todas, tem bem pouquinho, mas outros países, exatamente por uma limitação de não ter combustível fóssil, de não ser um país que tem um clima legal, que não tem uma incidência legal de vento, que não é litorâneo para pegar a energia da maré, então acaba utilizando essa energia de maneira controlada e fica dependendo externamente de que países possam estar influenciando. Então veja que a energia, apesar de ser importante para a economia, apesar de ser importante para a sociedade, ter uma relação com o meio ambiente, ela é geopolítica, uma vez que muitos países dependem que outros possam estar fornecendo esse recurso tão importante para o desenvolvimento do país. Beleza, gente? E aí você tem um exemplo de usina nuclear que mostra exatamente que é um local estratégico, geralmente é afastado de grandes centros urbanos, mas aí você tem, geralmente é instalado próximo de água, porque na construção a água do mar acaba resfriando naturalmente o reator, então isso também tem que ser levado em consideração. Beleza, gente? Então aí nós temos o encerramento das fontes de energia da Europa. Obviamente, da Europa, que a gente vai estar aprofundando um pouco mais com questões, com exercícios. Vou trazer informações de sustentabilidade, o que é que pode estar sendo feito no Brasil, na Europa e no mundo, mas principalmente na Europa, que é o assunto que vocês estão estudando aí, tá certo? Falar de algumas hidrelétricas, das energias eólicas, geotérmicas e os vídeos complementares que vocês terão irão ajudar e muito no conteúdo de vocês, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.